Então, vamos falar agora de mídia tradicional do Brasil. Esse é o debate, tá? O debate é sobre mídia, porque nós estamos falando de uma grande empresa de mídia e de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Então, o que aconteceu? O Zezé de Camargo, ele fechou um contrato com a SBT, ia passar um especial da SBT, com certeza ele ia ganhar muito por isso. Ele resolveu abrir mão desse dinheiro, e o vídeo que ele fez ganhou engajamento nas mídias sociais. O Zezé de Camargo, ele argumentou que foi um objetivo por questão de valores. Por conta que lá na estreia do canal fechado da SBT, da SBT News, foi convidado políticos ligados à esquerda e o Alexandre de Moraes, que de certa forma está ligado à esquerda no Brasil. O Zezé de Camargo, ele é aliado do bolsonarismo, ele alegou questão de valores, não no sentido de preço, tá? De valores. Eu não vou analisar essa questão de valores aqui nesse vídeo, tá? Qual foi essa motivação? Porque essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta de gestão e vai ser mais aplicada para a questão financeira. Então, eu vou analisar como se o Zezé de Camargo fosse maquiavélico. Não estou falando que ele é, tá? Não estou julgando ele nesse sentido. Pode ter sido por causa de questão de valores. Mas se a estratégia de negócios, do negócio, o Zezé de Camargo, né, dele como pessoa jurídica, como famoso, faz sentido ele sair de uma mídia tradicional para entrar no mercado emergente nas redes sociais, ou para ter sucesso nisso, tá? Então, esse seria o dilema que eu quero trazer aqui como um dilema mercadológico, ok? Não um dilema ideológico. Então, mas isso a gente tem que entender como funciona a mídia tradicional no Brasil, tá? A mídia tradicional, ela sempre influenciou na política. Olha só, Fernando Collor, quando ele foi eleito, boa parte da esquerda brasileira disse que a Globo influenciou. A esquerda durante muito tempo odiou a Globo, tá? Para quem é mais novo vai achar isso estranho, mas foi isso, tá? E que a Globo manipulou o debate na edição do Jornal Nacional para fazer com que o Fernando Collor ganhasse. O debate aconteceu na véspera da eleição. Na sexta-feira que o Jornal Nacional fez a reportagem do debate, ele pegou os trechos que favoreciam o Fernando Collor. E aí, é interessante que hoje você vê a popularidade do Lula é maior entre pessoas que assistem, que se informam pela TV, do que pelas redes sociais. Aqui foi um questionamento, a pessoa se perguntava aí da Genial, tá? Porque acho que não vai, já foi cortado, mas da Genial Quest, se perguntava como é que você se informa sobre política. As pessoas que se formam pela TV, elas tendem a... E quem votaram em 2022, elas votaram majoritariamente no Lula, ok? E quando a gente vai para o Bolsonaro, inverte aqui. Mas, enfim, isso é outra história. E nesse meio artístico você tem a Lei Rouanet também, que beneficia ali cantores, muitas vezes, com isenção fiscal. Inclusive, subiu uma crítica com relação ao próprio Zezé de Camargo, que ele utilizou recursos da Lei Rouanet. Então, ele seria hipócrita, né, pela essa crítica, por criticar o governo que ele que defende uma lei que ele próprio criou. Sendo que as pessoas também que criticaram ele são pessoas que defendem a Lei Rouanet. Então, elas não são contra que essa lei acabe. Mas não é esse o mérito do vídeo, tá? Para vocês falarem como a mídia tradicional, ela vai estar muito ligada com o governo, ok? E aqui eu estou falando da mídia tradicional TV, ok? Que está mais ligada com o governo atual no Brasil. E aí a gente termina com um mosaico aqui. Coloquei um monte de coisa. Coloquei 2 prêmios Nobel para vocês, tá? Milton Friedman e Acemoglu e Robson. O Milton Friedman, ele fala nesse livro Capitalismo e Liberdade que as ferrovias nos Estados Unidos, no século XX, se criou uma lei anti-cartel e hoje o Estado, hoje não, no século XX, o Estado teve que manter esse monopólio, porque tinha um lobby muito grande. Então, os monopólios são mantidos via intervenção estatal e intervenção estatal com o argumento de que isso protege a indústria nacional ou de qualquer forma nesse sentido. Então, é comum que quando um determinado segmento aqui esteja em declínio, o governo possa socorrer dependendo da força política desse segmento. Então, as ferrovias poderiam ser muito menos utilizadas porque as pessoas começaram a andar de avião e tudo mais. Mas elas se mantêm como um mercado lucrativo, ou pelo menos se mantiveram, de acordo com Milton Friedman, por conta de
Incentivo governamental. A mesma coisa que acontece com a mídia tradicional brasileira. Não consegue mais competir, pessoal. Não tem jeito. Então, a maior concorrente da Globo não é SBT, não é Record. São as redes sociais. Isso já acho que o pessoal da Globo já admitiu. Tanto que eles criaram o GETV agora, né? Então, também imbricando. Então, a única forma de você... A única forma não, mas uma das formas mais utilizadas para manter negócios, e não só de mídia, é apoio governamental. Quando o negócio começa a ficar em declínio, vem o apoio governamental. E o governo sempre se interessou por ideias, tá? E a mídia é uma das principais manipuladoras das ideias. E o governo atual mais ainda porque ele sabe que a mídia tradicional ela é assistida pela maioria dos seus eleitores, ou pelo menos a maioria das pessoas que assistem mídia tradicional apoiam o governo atual. E aí, nessa seara também, ó, o pessoal da mídia tradicional vai, primeiro, endossar projetos do governo para aumento de imposto de streaming e YouTube. Esse vídeo aí do Inerd. Entre outros vídeos, isso aí rolou nas redes sociais há um tempo, como forma de limitar a concorrência de mercados emergentes, tá? Estejam aqui aparecendo. E a chamada PL da fake news. Porque se diz que as fake news são disseminadas exclusivamente pelas redes sociais. WhatsApp, Facebook. Quando, se você ler esse livro aqui, ó, você vai ver que muito antes de ter rede social, você já tinha a mídia tradicional fazendo fake news. E muita fake news, e até hoje faz. Mas é claro que você coloca nas redes sociais como a grande responsável pelas fake news. O debate é longo, e eu não estou necessariamente tomando partido, eu estou falando um fato, tá? Se você acha que isso não é um fato, você precisa ler. E, por fim, pessoal, qual o problema de você ter empresas tradicionais junto com oligarquias governamentais? Isso acaba refreando uma coisa que é importante, que é a destruição criativa. A destruição criativa, ela é um conceito do Schumpeter, que é um economista, e que foi bem explorado nesse livro aqui, Por que as Nações Fracassam. Então, o principal motivo, de acordo com Simon Blue e Robson, que são ganhadores de prêmio Nobel, é que é questão institucional. São instituições que são as regras do jogo, da sociedade, né? O conjunto de leis e organizações que façam essas leis serem cumpridas. Quando você tem um avanço tecnológico, o Schumpeter vai dizer que o mecanismo que acontece é a destruição criativa, ou seja, coisas são destruídas para coisas serem criadas. Então, apareceu o Uber, o mercado de táxi diminuiu. Só que, quando você tem uma oligarquia muito forte, essas pessoas que estão ligadas à elite, que está ligada aos mercados tradicionais, vai ter influência no lobby do governo para que aquilo não avance, para que aquela tecnologia não avance. Vários casos esse livro narra aí na história da humanidade. Exército romano, provas pré-colombianos, a China, que é também um caso que eu já vi em vários livros falando a mesma coisa. Manuel Castello, da Sociedade em Rede, esse livro aqui do Thomas Sowell, não, outro livro do Thomas Sowell, Discriminação de Disparidades, e nesse livro também, no século XIV, a China era muito mais desenvolvida que a Europa. Só que a China fechou sua economia para a ciência não avançar, entre outras coisas ali. Mesmo tendo um grande navegador que foi Eita, esqueci o nome dele agora. Não é Zenlong é outro. Enfim, Zenwei, se não me engano. Vocês comentem aí se vocês saberem quem é, tá? E por quê? Para manter certos negócios tradicionais que já estavam em ruína. Esse tipo de política acabou só postergando e causando o fracasso das economias que fizeram isso. Tá bom? Porque as instituições não se atualizaram em relação aos novos mercados, outros países se atualizaram e, enfim, ficaram menos produtivas. A produtividade é o principal fator para o desenvolvimento, né? E a produtividade ela vem de instituições, e as instituições elas precisam se adequar ao novo normal. À medida que as instituições elas começam a fazer projetos e outras coisas para evitar a inovação tecnológica, isso acaba não inovando todo o país.
Em termos de empreendedorismo, para quem está empreendendo, é sempre uma questão de risco. Porque não se sabe se a inovação vai realmente pegar. Simplesmente ela pode não pegar porque o povo não aderiu, porque, enfim, o novo produto que foi sugerido não conseguiu competir com o antigo conseguiu se recuperar, como no caso do cigarro, ou porque o antigo se reinventou, ou ainda porque esse mercado aqui é tão forte que ele consegue influenciar o governo e o governo consegue evitar a destruição criativa, que no longo prazo tende a ser ruim para o país, mas não necessariamente, mas isso pode durar anos, ok? Então, do ponto de vista estritamente mercadológico, quando o Zezé de Camargo faz essa jogada, ele meio que está apostando aqui no ponto de interrogação. Provavelmente ele vai ganhar seguidores nas redes sociais, e se ele saber usar isso, ele consegue ali crescer ainda mais. Mas vai perder com a mídia tradicional. O SBT já falou que vai processar ele e vai perder também ainda mais com o governo. Bom, é o risco de todo empreendedor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.